Começamos aqui agora o início da nossa série de Natal, aqui no canal Cleber Medeiros Variedades de Lendas. Oh, oh, oh. Vamos para o vídeo, minha gente. É nóis! Iniciamos aqui com vocês aí a nossa série de Natal aqui no nosso canal Cleber Medeiros Variedades e Lendas, onde nós estaremos aqui todos os participantes padronizados e gravando vídeos aí para vocês, pessoal. De gravação, pessoal, será nos temas natalinos, onde nós estaremos usando aqui, ó, uma touquinha, pessoal, natalina, e alguma coisa que identifique o período que nós estamos vivendo. Então, é isso, minha gente. Eu espero que vocês gostem aí desse início que nós preparamos aí como surpresa para vocês. E o que fazemos aqui é para a alegria e o entretenimento de todos vocês, minha gente, ok? Então, vamos dar início a mais um vídeo do nosso canal, continuando a nossa série de lendas do SCP, gente. Já com clima natalino, eu desejo a todos vocês um Feliz Natal. Ho, ho, ho. Galera do YouTube, estamos aqui novamente, pessoal, para mais um vídeo aí para vocês da nossa série do SCP, continuando do SCP-016 ao SCP-020, pessoal. Aí, como eu tinha falado a vocês que estaria continuando cada vez mais essa série, eu estou trazendo aqui mais um vídeo da nossa série do SCP. E antes da gente começar, eu peço a vocês que nos sigam aqui nas redes sociais, que eu estou deixando aqui para facilitar aí para vocês. E vamos lá, pessoal. SCP-016 deve permanecer isolado em uma câmara de 5 por 5 metros, mantida a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius, a não ser por ordem expressa do oficial do nível 4 ou 05. SCP-16 deve ser sempre mantido em uma placa de Petri dentro do cubo de isolamento. Somente funcionários autorizados podem obter amostras e realizar experimentos com o SCP-016 sob as condições de contenção BCL5. Se apesar dos procedimentos acima ocorrer um surto, os funcionários da base diretiva devem acionar o procedimento de contenção código Sigma. Além de desenvolver um plano de contenção, funcionários infectados devem ser rescindidos no local por forças de segurança equipadas com equipamentos antibiológicos e antiquímicos de padrão postura defensiva, orientada a missões PEDOM. Caso a infecção não seja contida dentro de 48 horas, o dispositivo nuclear em loco será detonado. Sobreviventes não devem ser retirados do local sob hipótese nenhuma. O SCP-016 aí, segundo conta essa lenda aqui, gente, escrita por mais esse escritor aí de ficção, né? Ele trata-se aí de um vírus, gente, altamente mortal aí, né? Segundo ele, né? Que ele demonstra esse vírus ser capaz de sobreviver até 6 horas na corrente sanguínea e alguns minutos no ar. O SCP-16 é um patógeno transmissível pelo sangue descoberto por um mineiro após se ferir quando trabalhava em um veio profundo de carvão. O ferimento foi contaminado pelo pó do carvão da mina. O infectado trabalhador com esporos dormentes. Nos próximos dias, o SCP-016 prosseguiu infectando os demais empregados no campo de mineração, segundo conta essa lenda. Vejam aí que sinistro, né? Bem como a equipe enviada pelo CDC, Centro para Controle de Doenças, para conter a situação. Nesse ponto, funcionários da fundação assumiram a investigação e rescindiram todos os indivíduos contaminados. O paciente 0 foi apreendido e a mina
desmorona com explosivos, pessoal. A mina foi desmoronada, derrubaram a mina aí com explosivos, pessoal. Os primeiros sintomas da doença lembram um resfriado comum, incluindo prurido nos olhos, coriza, tosse e dores no corpo. A segunda fase se inicia após 48 horas e trata-se de uma forma limitada de febre hemorrágica. Vejam aí que sinistro, né, gente? Que vírus pesado esse daí, que não passa de uma ficção, gente, ok? Então podem ficar vocês despreocupados, que isso é uma ficção, gente. Fazendo com que pequenas quantidades de sangue sejam aspiradas para os pulmões, criando um efeito aerosol. Vejam aí, gente, o spray você dá o espirro, é um spray de sangue, como se fosse um aerosol. Vejam aí o fake. Durante a terceira fase, o hospedeiro entra em falência e sangra, sangrando profundamente através de todos os seus orifícios corporais, incluindo narinas, canais lacrimais, ânus, pólon, boca, uretra e, no caso de vítimas do sexo feminino, outros órgãos aí femininos, gente, ok? No estágio final, a pressão arterial sofre um aumento abrupto. Hospedeiros foram observados vomitando sangue a distância de mais de 5 metros. Vejam, é mentira, gente. O povo aí que está infectado com esse vírus vomita sangue a uma distância de 5 metros, gente. Vejam aí, que mentira, que interessante essa ficção, né, gente? Aí, que é escrita por esse escritor aí, que fez essa história do SCP-016. Caso o hospedeiro sobreviva a essa hemorragia quase total, o patógeno torna-se novamente dormente, voltando ao estágio de incubação. Quer dizer, se o cara sobreviveu, o vírus volta a ficar no estado de incubação. Vejam aí que mentira, né, gente? Vamos agora para o SCP-017, que é um negócio bem interessante também, gente, esse SCP aí. Eles chamam aí de Homem das Sombras, o SCP-017, né? O SCP-017 encontra-se contido em uma prisão de vidro acrílico de 100 centímetros por 50 centímetros, suspensa no centro de uma cela de concreto medindo 6 metros por 6 por 4 metros. Ligadas às paredes, teto e piso encontra-se holofotes com lâmpadas e arco voltaico de alta intensidade apontados diretamente para a prisão acrílica. Vejam aí que interessante, gente, para ver se afugenta, né, segundo eles, esse homem sombra, né? Para garantir que o SCP-017 seja constantemente exposto à luz por todos os anos. Funcionários postados na sala de controle do SCP-017 devem monitorar o funcionamento dos holofotes e do sistema de geradores de emergência e solicitar manutenção imediatamente após descobrir uma lâmpada queimada ou alguma falha no gerador. Vejam aí que interessante a criação dessa história, né, dessa lenda aí, né, dessa ficção que tratou esse escritor do SCP-017. A única circunstância na qual funcionários podem adentrar a cela é em caso de troca de lâmpadas. Indivíduos entrando na câmara devem usar os trajes refletivos completos designados e devem atentar para não entrarem na frente de nenhum holofote funcional. O SCP-017 é uma figura humanoide com aproximadamente 80 centímetros de altura, pequenininho, gente, aí veja, anatomicamente similar a uma criança pequena, porém sem nenhum traço discernível. O SCP-017 aparenta ser composto de uma mortalha de fumaça umbral, uma fumaça preta ao redor dele, gente. Vejam aí que sinistro, né? Essa criatura criada aí por esse escritor, né, gente? Nenhuma tentativa de encontrar algum objeto sobre o manto foi bem sucedida, mas a possibilidade ainda não foi descartada. A reação do SCP-017 às sombras projetadas sobre ele é imediata e repentina. O SCP-017 salta sobre a origem da sombra e a encerra completamente, ou seja, desaparece, gente, segundo o que eles contam aqui, né, nessa história de ficção criada por eles. Sobre o manto, voltando em seguida ao seu tamanho normal sem deixar nenhum traço do objeto. Quer dizer, ele diminui de tamanho, gente, vejam aí o fake, a ficção, né, e aumenta de tamanho até chegar a um tamanho assustador aí,
que qualquer pessoa não quer estar perto dessa sombra aí, gente, que ele tem esse poder de fazer isso. O SCP-018, gente. O SCP-018 deve ser contido com retentores especiais de metal em uma caixa selada de 1 metro por 1, revestida com acolchoamento sintético pesado. A caixa deve ser submergida no centro de um tanque de 10 metros por 10 metros. Veja aí, tem que ser um tanque bem grande para guardar aí, né, esse objeto que ele conta aqui na história, que é uma coisa bem simples, gente. Não sei para que um tanque desse tamanho aí, que eles contam aqui nessa história para poder conter esse SCP, segundo ele, né? Preenchido com polietileno. Se o SCP-018 escapar da caixa de contenção, a gosma de polietileno, segundo eles, é formada disso, ou seja, polietileno é de plástico, gente. O polietileno é o nome científico do plástico, não tem nada a ver com uma criatura aí, como eles falam aqui. Reduzirá sua atividade cinética o suficiente para execução de recaptura. Funcionários, ao entrar na câmara de contenção do objeto, devem vestir aparatos de respiração e blindagem. Tá fera, gente. Uma bolinha de plástico vai fazer maior que aí, né, gente? É interessante a ficção, como eles contam aqui no tanque, gente. Caso o SCP-018 escape do tanque de polietileno, funcionários são aconselhados a se protegerem em uma sala separada. É perigoso aí, gente, essa bolinha. Fechando as portas ou escotilhas para se isolarem do SCP-018 até a chegada da equipe de contenção. O SCP-018 tem a aparência de uma super bola, vejam aí, gente, que interessante, produzida pela companhia One em 1969. Possui 6 centímetros de diâmetro somente, gente. É uma bolinha bem pequenininha assim, segundo eles, bem perigosa. E coloração avermelhada, encontrado quando a empresa foi contratada para esvaziar um armazém contendo mercadorias da empresa One. E percebeu-se que o SCP-018 saltava a alturas extremas, inicialmente tido como um agradável brinquedo para crianças. Uma bolinha, gente. Vejam aí, não tem nada de demais, é tudo uma ficção criada aqui, não tem perigo algum. O SCP-018 conseguiu saltar com mais de 200% de eficiência, isso é, se largado a uma altura de 1 metro, o objeto salta e alcança 2 metros. Se derrubado de 1 metro, ele alcança 2. Veja que interessante aí essa história criada aí por esse autor, né, gente? Depois 4 e 8, 16 ou mais metros de altura aí se jogado, gente. De cima, quanto mais você joga ela alta, ela vai para longe, segundo conta eles, né? A bola logo se tornou um perigo projétil, alcançando velocidades estimadas como superiores a 100 km por hora. Uma bolinha que tem a capacidade de pular a uma velocidade de 100 km. Veja que interessante aí essa ficção, né? Realmente dá para fazer até um filme aí, né, gente, com isso, né? Causando danos materiais e ferindo 5 pessoas na cidade. O objeto entrou em repouso após diversos dias em um lago nas proximidades e foi recuperado por funcionários da Fundação SCP. Devido à velocidade do objeto e à total surpresa das vítimas, nenhum pretexto foi necessário ou criado para justificar o evento. Se isso daí existisse de verdade, gente, com certeza seria alienígena, não seria aqui da Terra, né, gente? Mas isso aí, como é uma ficção, vocês podem ficar despreocupados que isso não existe. É só história, gente. O SCP-019 agora é outra história bem interessante aí, outra lenda bem interessante, bem elaborada aqui, contada por alguns escritores também. O SCP-019 deve ser mantido em uma grade larga, em uma câmara de 3 metros por 3 por 4, construída de concreto reforçado com um incinerador instalado nele. A câmara deve ser mantida a 0 graus Celsius quando o incinerador não estiver ativado. Uma câmara de observação isolada por uma vidraça blindada deve ser usada constantemente para a observação do SCP-019. E quando for verificada a existência dele, o incinerador deve ser remotamente ativado. Em caso de eclosão do SCP-019,
os espécimes podem ser eliminados com armas de fogo comuns. Vejam aí o que é SCP-019. Em eclosões, a nível de enxame, lança-chamas são mais eficazes. SCP-019 deve ser constantemente mantido em posição vertical. Vejam aí o que é esse SCP-09 criado por essa pessoa, né, gente? Aparenta ser uma enorme jarra de cerâmica com uma boca de 1,8 milímetros de diâmetro e 2,4 metros de altura. Seu estilo e decoração indicam que o objeto foi criado na Grécia clássica, bem antigo, né, gente? Aí, apesar de ser impossível datá-lo com precisão, vez que sua superfície é completamente indestrutível por todos os métodos conhecidos. Caso um método seja descoberto, o SCP-019 deve ser destruído imediatamente. Se ele for aí decifrado como ele foi construído, gente, ele deve ser destruído, segundo contam eles aqui em mais essa lenda, né? Periodicamente, entidades coletivamente denominadas SCP-019-2 emergem do SCP-019. Essas entidades variam em muitos aspectos, mas tendem a ser criaturas pequenas, vagamente humanoides, ou seja, dessa jarra, gente, segundo eles aqui contam, né, diz que saem de dentro dela criaturas aí, gente, que é capaz de destruir a humanidade. Vejam aí que história interessante, né, bem criada, uma ficção aí que dá para ser feito até um filme sobre isso, né, gente? Apesar de ocasionalmente apresentar características animais e extremamente hostis, as criaturas normalmente atacam utilizando garras ou dentes, apesar de razoavelmente frágeis e surpreendentemente inflamáveis. As entidades são bastante fortes e representam uma ameaça considerável em grandes quantidades. Uma jarrinha dessa só é capaz de sair milhões dessa criaturazinha aí, como se fossem alguns monstros, né, gente? Monstrinhos aí saindo dessa jarra. É uma história bizarra, bastante interessante, né, gente? Aí, se isso existisse de verdade, também seria com certeza de outro planeta e não daqui da Terra, né, gente? Como vocês sabem aí. Ou então uma praga do Egito Antigo. Como vocês sabem que tinha aquelas lendas de pragas existentes no Egito, né, gente? Como os escaravelhos e isso tudo mais aí, segundo contam, né? Então, essa aqui seria mais uma praga aí do Egito Antigo, se fosse verdadeiro, né, gente? Agora vamos para o SCP-020, que também é outra coisa bizarra e o último de hoje desse vídeo, gente. O SCP-020 são mantidas em uma série de câmeras seladas dentro de uma sala de contenção na área de pesquisa biológica 12, acessível somente através de uma comporta de vácuo. Nutrientes são administrados por um sistema robótico automatizado, pois a câmara deve permanecer constantemente selada. Esse é perigoso, esse SCP-020, segundo eles contam aí. Câmeras de segurança hermeticamente seladas foram instaladas na sala de contenção e sua integridade deve ser verificada diariamente. Ao entrar na cela, qualquer funcionário deve utilizar equipamento de biossegurança nível 5. Biossegurança seria armaduras aí, gente, que tenha nela instalada a biotecnologia, além da nanotecnologia e da robótica precisamente empregada, gente. Então seria uma armadura completamente quase igual àquela do Homem de Ferro para estar entrando nesse ambiente, segundo contam eles, né? Incluindo o respirador. E na saída deve passar por procedimento de desinfecção antifúngico. O SCP-020 é um organismo fúngico de rápida proliferação, capaz de afetar os sentidos dos seres vivos, inclusive os humanos. A amostra do SCP-020 manifesta um efeito desconhecido que as torna efetivamente invisível. A observação direta, mesmo sob microscópio, o SCP-020 só é visível para humanoides quando observado através de imagens fotográficas ou de vídeo, e também para os humanos, gente. Vejam aí que interessante, né? Essa lenda bem criada, né, gente? Quando o SCP-020 forma uma colônia, geralmente em uma residência humana, produz esporos que afetam o comportamento dos humanos ao seu redor. As vítimas são afetadas
Então buscam aumentar a temperatura e a umidade de seus lares, na tentativa de criar um ambiente propício para o crescimento do SCP-020. O que seria esse SCP-020, gente? Segundo conta aqui na lenda, ele seria um fungo capaz de destruir qualquer ser humano que entrasse lá e pegaria também no ser humano, fazendo ele desfigurar totalmente e sua carne ser totalmente dilacerada por esse fungo, gente, que não passa de uma ficção. Isso aí também vocês podem ficar despreocupados, que isso não existe. É somente uma história criada também por mais um autor aí da internet que cria e inventa lendas aí para as redes da internet, pessoal, ou da intranet. Podem ficar despreocupados, que isso não passa de uma história e um fake. Em muitos casos, as vítimas se tornam também mais sociáveis, frequentemente convidando conhecidos para visitarem seus lares para continuar a propagar o micro-organismo, ou fungo, né? Uma vez que os esporos e colônias de bolo são invisíveis para os afetados pelos esporos. O mofo pode ocasionalmente ser encontrado crescendo diretamente nas vítimas vivas. Ele cresce, segundo eles, aí na pele humana, gente, ok? Segundo essa história, né? Conforme o mofo e esporos se aproximam de uma concentração crítica, a saúde das vítimas humanas começa a se deteriorar rapidamente, resultando em morte. A propagação adicional pode ocorrer conforme os corpos das vítimas são encontrados por serviços de emergência e saúde e transportados diretamente para os necrotérios. Os infectados aí têm que ser transportados diretamente para esses necrotérios, para que não possa estar espalhando mais esse fungo. Vejam aí que história bem criada, né, por esse escritor, porém uma história bem trágica, né, gente, aí como vocês veem aqui, mas não passa de coisas criadas, então nós não precisamos nos preocupar. Essa fundação SCP, ela traz várias histórias assim de lendas contadas aí na internet, inclusive algumas delas eu já cheguei a falar aqui no nosso canal, como a do Siren Head e outras criaturas mais que eu trouxe aqui, gente, em meu canal, como vocês sabem. Então vamos dar continuidade à série dos SCP, que é uma curiosidade interessante aí também para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no nosso canal, pessoal. Deem aquela força, deixem seu like, comentem, se inscrevam e sigam a gente aqui nas redes sociais que estou deixando aqui do lado para facilitar aí para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima.